E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, estamos falando sobre Fernandinho Beiramar e essa é a parte 2 do vídeo. Se você ainda não assistiu a parte 1, vai lá e assiste e ajuda a gente aí deixando bastante like e comentário, beleza? Bom, mas eu parei na parte onde ele estava sendo perseguido e ele ia ser preso, certo? Eu falei para vocês que a polícia e o exército de vários países já procuravam ele, e que inclusive ele está sendo um problema até mesmo para os americanos e para a Europa. Na época, ele já tinha duas condenações aqui no Brasil, as duas de 12 anos por tráfico de drogas. E tinha um processo aberto contra ele por conta de uma ligação que eles conseguiram pegar com um grampo, onde ele dava ordens para machucar e executar um cara que tinha namorado uma de suas ex-amantes. Opa! Alô? Oi! Eu tô com os dois cortes do dedo, tá tudo perfeito. Tá vindo? Tá vindo nada. A orelha direita, arrancado. Até um tempo depois ele acabou dando entrevista pro Cabrini e ele foi perguntado sobre esse áudio aí, sobre essa ligação. Ele falou que não queria falar sobre, que não queria responder sobre, mas que ele não fazia nada sem motivos. Nessa época que tava já todo mundo caçando ele, também tava rolando a CPI do narcotráfico, que foi uma CPI que basicamente estudou como funcionava esse narcotráfico no Brasil. Então, da mesma forma como agora a gente tá vendo um monte de político ter um nome toda hora rolando aí por conta da CPI, nessa época o nome dele tava todo dia no jornal por conta dessa CPI. Além disso, a polícia do Rio de Janeiro já oferecia uma recompensa de R$100 mil por informações sobre o Fernandinho Beiramar. E foi no ano de 2001 que o governo da Colômbia intensificou a caça pelo Fernandinho Beiramar. Ele estava escondido dentro do país e o país colocou 5 mil oficiais para acharem ele. Em fevereiro de 2001, 8 brasileiros foram pegos e todos eles estavam envolvidos com o Fernandinho Beiramar. Inclusive, a mulher dele foi presa nesse dia. Junto deles, eles encontraram uma agenda. E nessa agenda tinham várias anotações e algumas informações que a polícia usou para entender o negócio dele. Como, por exemplo, lá estavam anotados 560 rifles e 2.252 armas leves. Ou seja, alguém ia receber esse número de armas. Logo em seguida, no mês seguinte, no dia 13 de março, ele acabou sendo encontrado na floresta e nesse encontro ele acabou sendo baleado 3 vezes. Só que apesar de ser baleado, ele não ficou muito ferido e conseguiu fugir. Só que no dia 21 de abril de 2001, finalmente chegou ao fim a caçada por Fernandinho Beiramar. Ele estava no meio da selva colombiana, a 600 km de Bogotá e a 100 km da Venezuela. Na época, a Força Aérea encontrou 2 aviões sobrevoando sobre a mata e desconfiou que provavelmente poderia ser alguém ali do crime organizado, né? Porque não era algo normal e não eram 2 aeronaves que tinham se identificado. Então a Força Aérea pediu para que os 2 aviões pousassem na cidade de Maranduá, coisa que nenhum dos 2 aviões fez. Então foi quando a Força Aérea atacou e conseguiu derrubar um desses aviões. Dentro desse avião tinha 5 pessoas e todas elas acabaram perdendo a vida. O outro avião era o avião onde estava o Fernandinho Beiramar. A Força Aérea também atacou esse outro avião e o piloto acabou sendo baleado. Então ele foi forçado a pousar. Quando ele pousou, quase que imediatamente a galera que estava dentro do avião fugiu para o meio da mata. O piloto, que era o capitão Benavides, disse que foi obrigado a pilotar. Só que a própria polícia e a Força Aérea tinham a informação que aquele piloto já tinha sido pego uma vez. Ele tinha sido pego com 30 milhões de peso. E provavelmente esse dinheiro era do Fernandinho Beiramar. Por isso, quando a Força Aérea viu ali os aviões, já desconfiou e ligou os pontos. Provavelmente é o Beiramar indo buscar ajuda médica por conta dos tiros que ele tomou recentemente. E eles estavam certo. Então o Beiramar estava fraco, não tinha muita força, estava com o braço quebrado, no meio de uma mata fechada, perigosa, com animais perigosos e que não era preparado para ter nenhum ser humano ali. Então, tipo assim, ele não tinha muitas condições para conseguir fugir. E mesmo assim, com 350 homens dentro dessa selva fechada, caçando ele, de helicóptero e tudo mais, ele ficou 48 horas escondido e a polícia caçando ele, caçando ele, caçando ele. Inclusive, quando os colombianos pegaram ele, falaram que a única chance dele sobreviver era aquela. Porque se ele tivesse ficado para trás, se eles não tivessem achado ele, tivesse ido embora, provavelmente agora ele já teria morrido, por causa que ele não ia conseguir sobreviver onde ele estava. Quando ele foi pego, na mesma hora ele já deu uma entrevista, porque tinha uma equipe ali de jornalismo perto. Ele falou o seguinte: estava vivendo minha vida, não tenho vínculos com a Farc. A imprensa fala o que quer, escreve o que quer para vender jornal. Eu crio gado e tenho imóveis. Somente isso. Bom, então nessa hora também começou uma negociação entre Colômbia e Brasil. Por quê? Porque ele era um preso diferente, não era um preso comum. Então, os países tinham seus interesses, essa negociação foi se estendendo, também existia um medo de para onde ele iria, já que da outra vez ele tinha fugido daquela forma. Então, demorou 3 dias até ele ser enviado para o Brasil. Então, no dia 24, ele foi enviado para o Brasil e chegou em Brasília. Quando ele foi transferido, dentro do avião, tinha a mídia também. E ele perguntou para a imprensa o que a imprensa estava falando sobre ele, porque ele já estava 90 dias no meio da mata e não tinha acesso à televisão, não tinha acesso à rádio, não tinha acesso a nada.
Bom, então no ano de 2002, ele foi transferido para o Rio de Janeiro. E foi aí que ele chegou em Bangu 1. Quando ele chegou em Bangu 1, ele continuou comandando o esquema que ele estava comandando na época. Inclusive, tem uma ligação onde ele comprou um míssil Stinger com os mesmos fornecedores da Al-Qaeda. E foi nessa prisão em Bangu 1, no ano de 2002, onde rolou aquela rebelião famosa, que inclusive tem até filme e passa lá no Tropa de Elite 2. Na época, o Fernandinho Beiramar estava com a ideia de unificar o crime e acabar com os confrontos, acabar ali com a violência, né? Igual ele tinha feito e tinha proposto lá em Belo Horizonte anos atrás. O cara que era o principal do Comando Vermelho ali no Rio de Janeiro, nessa altura, era o Marcinho VP. O Fernandinho, ele já estava tão grande que ele já tinha meio que extrapolado esse controle, sabe? Ele já tinha virado um narcotraficante internacional. Então o Marcinho VP comprava essas mercadorias do Fernandinho e fazia negócios com ele. Mas por que rolou a rebelião? A rebelião basicamente rolou para que eles pudessem executar um inimigo deles. Aí nessa época, a polícia que estava analisando melhor o caso e estava mais a fundo, falou que basicamente foi quem conseguiu pegar primeiro. Se o Uê, que foi o cara que foi executado por eles, tivesse tido a chance, provavelmente ele tinha executado o Fernandinho Beiramar e o Marcinho VP também. Mas por que eles queriam pegar o Uê? Porque em 94, esse Uê, que era um cara inclusive do Comando Vermelho, acabou executando um outro traficante muito famoso do Comando Vermelho chamado Orlando Jogador. Esse Orlando Jogador foi um dos principais conquistadores de favela pro Comando Vermelho. Então ele tinha muito respeito da facção. Aliás, uma curiosidade aqui, o apelido dele, Orlando Jogador, é porque ele jogou futebol mesmo, tá? O cara virou profissional de futebol e um tempo depois foi um dos maiores traficantes do Comando Vermelho. Na época, o Uê executou o Orlando por quê? Porque o Orlando tinha dado um tiro no irmão dele e tinha deixado o irmão dele paraplégico. Para poder fazer isso, na época o Uê falou pro Orlando que o irmão dele tinha sido sequestrado pela BOP e que eles precisavam de um resgate. Ele colocou um valor X lá, o Orlando foi atrás, obviamente dinheiro não era problema para eles. E quando ele chegou a um lugar para resgatar o irmão dele, para receber o irmão dele e deixar a grana, quem tava lá era a galera do Uê que executou o Orlando e o irmão dele. Na época, isso acabou dividindo, de certa forma, o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, tá? Porque teve um lado que considerou isso daqui inadmissível e inaceitável e teve um outro lado que não viu dessa forma. O Escadinha, que a gente já fez vídeo, já falou aqui no canal, ele não viu tanto problema no que o Uê tinha feito, tanto que depois ele chegou a ficar junto ali do Uê. Já o Fernandinho e o Marcinho VP já eram mais do outro lado, da galera que via problema naquilo e que queriam a cabeça do Uê. Inclusive, nessa época, foi formado o chamado Comando Vermelho Jovem, ou CVJ, que era uma subdivisão do Comando Vermelho que tinha uma diferença de pensamentos ali com o Comando Vermelho tradicional, certo? O Uê, na época, estava na cadeia, e foi na cadeia mesmo que ele criou uma outra facção, uma facção chamada ADA. Então, basicamente era isso. O Fernandinho tinha chego na prisão, o Fernandinho estava na prisão, estava comandando ainda muito forte o crime organizado, tinha esses problemas com o Uê, que já era do passado, de uma guerra que já estava se estendendo por um bom tempo. Os dois foram colocados juntos na cadeia e então um dos dois ia acabar matando o outro. Por que eu falo que um dos dois ia acabar matando o outro? Porque depois que foi investigado, eles descobriram que tanto a arma quanto as chaves do local foram meio que leiloadas. Por quê? Porque o Uê ofereceu 200 mil reais para poder ter essas chaves e a arma, mas o Fernandinho teria dobrado essa quantia para 400 mil reais, e ele quem conseguiu as chaves e a arma. Além desse problema de entrega de coisas para eles lá dentro, ainda rolou um problema na elétrica, tá? A elétrica não conseguia fechar as celas, a elétrica não estava funcionando todas as câmeras e a elétrica também estava dando problema no detector de armas. Então por isso que eles conseguiram levar a arma para dentro do presídio. Tanto o Fernandinho Beiramar quanto o Marcinho VP negam que tenham participado de alguma liderança dentro dessa rebelião ou que tenham participado da execução de alguém ali. Mas em 2015 o Fernandinho foi condenado a 120 anos de prisão por conta das 4 execuções que rolaram nesse dia, tanto do Uê quanto de 2 cunhados dele e mais um comparsa dele. E para vocês verem o tamanho do BO que é lidar com o Fernandinho Beiramar, só para remover ele de dentro da cadeia e levar para esse julgamento de 2015 foram gastos 120 mil reais. Por quê? Porque sempre que você tira ele de dentro da cadeia, você tem que botar uma forte segurança. Tinham 220 policiais só para fazer a escolta dele. Então, tudo isso tem um custo bem alto. Na época, outra coisa aconteceu por conta dessa rebelião. Como eles eram os mais famosos e foram culpados pela rebelião, eles perderam alguns direitos, como banho de sol, visita íntima e advogados. Por conta disso, um traficante que estava aqui fora, o Marcinho Niterói, liderou uma espécie de toque de recolher no Rio de Janeiro. Na época, a polícia tinha grampeado o telefone dele e descobriu que ele ia fazer isso. Só que como eles não sabiam quando ia ser, eles não conseguiram evitar. E quando o toque de recolher foi dado pelo Comando Vermelho, o Rio de Janeiro inteiro ficou dentro de casa. E isso rolou logo
em sequência ali em outubro de 2002. Inclusive, o Comando Vermelho oficializou a autoria do toque de recolher, tá, gente? E aqui começa uma série de transferências do Fernandinho Beiramar pra lá e pra cá. Nenhuma cadeia basicamente parecia ser suficiente pra ele. E também essas cadeias de segurança máxima, na maioria das vezes, ela tem um tempo limite que cada preso pode passar lá. Por quê? Justamente para evitar esses planos de soltura ou algo do tipo. O lugar, ele é de segurança máxima, mas num caso de um Fernandinho Beiramar que pode, sei lá, contratar 1.000, 2.000 pessoas para fazer uma operação, não se torna impossível tirar ele lá de dentro, entendeu? Então, constantemente, ele tem que estar trocando de cadeia. Inclusive, em 2013, ele foi transferido para Presidente Bernardes, lá no interior de São Paulo, que é onde fica a alta cúpula de diversas facções. Só que lá em Presidente Bernardes, você só pode ficar 360 dias seguidos. O que eles fizeram, então, para tentar burlar essa regra? Eles tiraram o cara de Presidente Bernardes, levaram para Maceió, com todos esses esquemas de segurança que a gente falou, que são carérrimos e que vão muitas pessoas, centenas de pessoas para poder tirar ele. Então tiraram o lado de São Paulo, levaram para Maceió para dizer que ele tinha saído da cadeia e voltaram com ele para lá. Só que a justiça não aceitou isso e ele teve que ser removido e enviado para Brasília. Foi para Brasília então, de novo, a transferência, todo esse processo. Chegou lá e ficou só 2 meses. Por quê? Porque tinha uma facção rival que queria executar ele. Como a polícia ficou sabendo disso, a polícia planejou ali um negócio meio que secreto. Um avião totalmente disfarçado tirou ele lá de Brasília e trouxe para Florianópolis. Quando trouxe para Florianópolis, o governo de Santa Catarina pediu para o Ministério Público para tirar ele do estado, porque ele representava um perigo muito grande para Florianópolis, já que Florianópolis não se sentia seguro o suficiente para lidar com um cara desse tipo. Aliás, para trazer ele na época para Florianópolis, tiveram que transferir vários presos para colocar ele dentro da cela sozinho. Bom, depois de um tempo então em Florianópolis, ele foi enviado para Maceió novamente. E aí o que aconteceu em 2005 lá em Maceió? Ele fez uma ceia de Natal no dia do Natal. Ele contratou uma cozinheira que trabalhava ali próximo da cadeia e ela cozinhou então para eles um pernil de 6 quilos, um peru de 7 quilos, e um monte de outras coisas. Como ele recebeu esse tanto de comida, na época, obviamente, a mídia jogou isso em tudo qualquer lugar e foi uma polêmica do caramba. O governo negou depois que não foi por isso que tiraram ele de Maceió, mas provavelmente foi por conta disso sim. Então em 2006 ele voltou para Brasília. Ainda em 2006 ele inaugurou um presídio de segurança máxima de Catanduvas, tá? Ele foi o preso número 001 de Catanduvas. Em 2007 ele foi mandado para Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Quando ele chegou no lugar, o governador do estado falou que queria devolver ele para o Rio de Janeiro o mais rápido possível, porque não queria ele lá. Só que em Campo Grande ficava o presídio de maior segurança do país. Então ele acabou voltando para lá ainda algumas vezes. E de lá para cá ele vem mudando assim frequentemente. E é por isso que ele é o preso mais caro da história desse país. E, inclusive faz 2 dias só que foi determinado que ele vai ficar mais 1 ano por lá. Mais recentemente, agora em 2017, ele foi pego trocando alguns bilhetes dentro da cela dele. É uma cela que inclusive ele não tem acesso a ninguém. Ele já tá trancado da pior forma possível. Mas ele conseguiu uma forma de se comunicar com o mundo lá fora. Como? Ele usava um fio do lençol, tá? Para jogar fora da cela, encontrar com um outro fio do companheiro ao lado da cela. Imagina que ele amarra uma pedrinha ou algo do tipo nesse negócio. Se encontra essas duas linhas. Quando elas se encontram, eles ficam com um caminho, uma passagem de um para o outro. E aí você pode amarrar ali papéis para mandar para um ou mandar para outro. Basicamente, foi a forma como ele encontrou. Além disso, ele criou uma própria forma de escrita para poder escrever em códigos e ninguém entendeu o que ele estava falando. Então ele escrevia em códigos, passava através dessa linha, desse fio aí do lençol pro preso ao lado. O preso ao lado, através de visitas, mandava esses recados para fora e lá fora esses recados eram interpretados e distribuídos para todo o Brasil. E no meio desses bilhetes de 2017, eles encontraram algumas informações de ganhos e coisas do tipo. Como, por exemplo, algumas comunidades que ele ainda controla. E só de serviço de gás e outras funções que ele presta lá dentro dessas comunidades, ele tirava R$1 milhão por mês, tá bom? Então é uma grana muito alta e até hoje a polícia desconfia de que de alguma forma ele continue liderando ou sendo uma das lideranças do crime organizado no Brasil. Ele diz que com o tráfico ele só se meteu uma vez na vida e foi durante 1 ano e que ele não ficou esse tempo todo que a polícia fala e que essa construção do personagem Fernandinho Beiramar é culpa da mídia junto com a polícia que precisava de um bode expiatório, certo? Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e tenha gostado da forma como a gente abordou. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual outro vídeo você quer ver aqui no canal, certo?